Meu nome é Roberta Pérez, eu tenho atualmente 38 anos, mas eu tive EQM no ano de 2015, quando eu tinha 33 anos. E atualmente eu moro em Uberlândia. Na época da EQM eu morava em Brasília. E atualmente eu sou terapeuta, mas na época eu era profissional de relações internacionais. E ainda fazia academia, minha vida era muito tumultuada. Então eu comecei a adoecer. Eu tinha uns apagões, assim, eu sumia, que é chamado crise de ausência, e aí eu fiquei afastada da faculdade, fiquei afastada do emprego, fiquei afastada de tudo, tive que ficar em casa cuidando da saúde. E decidi dar uma organizada no meu apartamento. E aí eu morava sozinha lá nesse apartamento e comecei a arrumar a casa. Do nada, me deu um mal-estar tão grande e parece que se eu não deitasse naquele momento, eu não sei se eu ia desmaiar, se eu ia cair, o que ia acontecer. Foi um mal muito súbito, assim, e quando eu vou arrumar a casa, eu coloco as coisas tudo para cima da cama. Então a cama estava cheia de coisas que eu tinha tirado do chão para limpar, e aí eu deitei de mau jeito na cama. Eu deitei do jeito que deu, porque não dava tempo de tirar nada. Então eu deitei de mau jeito e no mesmo segundo em que eu deitei, eu senti a minha alma, o meu espírito sair do meu corpo. Nesse momento, eu senti uma paz tão grande, um bem-estar tão grande que com palavras eu não consigo descrever. Foi uma sensação maravilhosa de paz mesmo, de tranquilidade, de liberdade, de leveza. E apareceu uma pessoa do meu lado e me deu a mão. E eu segurei na mão dessa pessoa e a gente começou a subir. E aquela sensação maravilhosa, e de repente eu me lembrei, o meu filho morava com a minha mãe na cidade de Morrinhos, interior de Goiás. E como era de manhã, ele ainda não tinha falado comigo, porque ele estava na escola. E naquele momento eu me lembrei que eu não tinha falado com ele. E aí eu falei para a pessoa assim, e falei mentalmente, a gente não mexia a boca. Eu falei assim, eu tenho que voltar, eu não falei com meu filho ainda. E ele falou, você vem comigo. Aí eu falei, eu preciso voltar. Eu acho que isso é morrer. Na hora eu pensei que eu estava morrendo. Eu falei, eu acho que isso é morrer e eu posso até morrer mais tarde, mas primeiro eu tenho que despedir do meu filho. E ele olhou para mim assim, só com um olhar de seja feita a sua vontade. Eu não sei o que quis dizer o olhar dele, mas o olhar dele foi enternecedor, assim. Eu me senti acolhida e tipo, você pode fazer o que você quiser. E aquela vontade de voltar me fez voltar para o corpo imediatamente. Mas quando o meu espírito entrou no meu corpo, foi um choque tão grande que eu senti percorrer como se fosse um choque. E eu fiquei deitada do mesmo jeito, na mesma posição, sem conseguir me mexer por cerca de uns 10, 15 minutos ainda. E aí o mais interessante não foi disso, o mais interessante foi o que veio depois. Porque a partir desse momento, foi como se tivesse ficado uma porta aberta. E aí eu comecei a ter várias intuições, várias respostas, vários direcionamentos que eu não tinha. Isso foi em junho de 2015. Quando foi no mês de julho, no mês seguinte, eu fui visitar a minha mãe, porque todas as férias eu tirava 15 dias em julho e 15 dias em dezembro. Eu passava na cidade da minha mãe com meu filho e com ela. E aí, quando eu fui para a casa da minha mãe em julho, no meio do caminho, eu já comecei a ouvir uma voz, mas não é uma voz de quando a nossa mente consciente ou inconsciente está conversando com a gente. Era uma voz que vinha de dentro da minha cabeça, mas eu sabia que não era minha. E aí, a partir desse momento, eu só escutei que as coisas iam mudar drasticamente na minha vida. E chegando lá em Morrinhos, eu fui tomada por uma certeza muito grande que eu não teria minha mãe por muito tempo. E minha mãe tinha 56 anos, minha mãe não tinha nenhuma doença, muito pelo contrário, era extremamente saudável. E aí eu cheguei lá, fiquei com ela, com meu filho, e comentei com um amigo que mora lá na cidade. Falei para ele assim, eu vou voltar a morar em Morrinhos. Aí ele falou assim, ué, mas
Você vai querer voltar por quê? Eu falei para ele. Eu falei assim, porque eu sinto que eu não terei minha mãe por muito tempo e eu quero passar um tempo com ela. Mas ela tá doente e tal? Não, ela não tem nada, eu que tenho esse sentimento. Mas foi tão forte que chegando em Brasília eu já pedi a demissão do meu cargo. Eu cumpri uma agenda que eu tinha até dezembro do mesmo ano. E aí terminei a faculdade, saí do meu trabalho e voltei a morar com a minha mãe. Mas quando eu estava indo morar com a minha mãe, essa voz ainda apareceu algumas vezes me dando alguns direcionamentos. E essa voz falou para mim assim, que eu ia encontrar uma pessoa que já estava na minha vida desde sempre, mas que a gente ia começar uma história e que as situações iam ser muito difíceis, mas era para eu ter fé e para eu confiar que eles estavam comigo e que eu tinha o livre-arbítrio para escolher, mas independente da minha escolha, eles estariam comigo. E eu sou muito bem-humorada, muito extrovertida. Na hora eu até brinquei com a voz, falei, Deus me livre, quem já está na minha vida, eu quero gente nova, esse que já está eu não quero não. E aí fui para a cidade da minha mãe, coloquei o que deu no carro e fui para a cidade da minha mãe. Fui morar com a minha mãe, e aí as pessoas até perguntavam para ela, ué, a Roberta voltou a morar em Morrinhos? Minha mãe falava, voltou. Agora ela tá achando que eu vou morrer, onde eu ponho o pé, onde eu ponho o nariz, ela põe o pé. Ela brincava assim com as pessoas. Virou esse grude comigo agora. E passados 6 meses, a minha mãe teve um aneurisma que se rompeu e faleceu inesperadamente. Mas 2 meses antes da minha mãe falecer, foi no mês de abril, o meu atual esposo era casado, ele é sobrinho da minha tia. O pai dele é irmão do meu tio, é irmão o irmão do pai dele casou com a irmã da minha mãe. Então a gente sempre conviveu, desde sempre, desde a infância. A gente tem fotos juntos na infância, passava férias na casa dele aqui em Uberlândia e tal, mas a gente sempre se viu como da mesma família, como se fôssemos primos. E ele era casado, ele foi com a esposa lá em Morrinhos visitar a nossa tia em comum, minha mãe também estava lá. E aí eu fui lá, almocei com eles e fui embora para casa. Quando foi à noite que minha mãe chegou em casa, minha mãe falou assim para mim, se o Fausto não fosse casado, ele seria o genro perfeito. Falei para ela na hora, falei, credo, aí tá doido? Minha mãe vivia querendo arrumar alguém para mim, porque o maior medo que ela tinha era ela morrer e eu ficar sem ninguém, eu ficar solteira, sem ter casado, sem ter ninguém por mim. E aí naquele momento eu brinquei com ela, né? Falei, credo, né? Tá doida? E passou. Isso foi em abril. Em maio, a minha mãe passou mal, ficou 15 dias internada, fez cirurgia, mas não teve como e ela acabou falecendo. No velório da minha mãe, eu estava há 15 dias no hospital, praticamente sem dormir direito. 15 dias vivendo aquela rotina de UTI. Eu estava muito cansada no velório dela, muito cansada mesmo. E aí o Fausto chegou com os pais para o velório da minha mãe. Quando ele chegou, a voz falou para mim assim, é ele. Eu olhei assim, na hora, eu não dei muita importância, porque eu pensei assim, é o meu cansaço, né? Às vezes eu tô confundindo, às vezes eu quero muito ouvir aquela voz agora para me confortar e não tô ouvindo, porque sempre que eu ouvia, eu sentia um conforto muito grande. Eu sentia uma paz dentro de mim. E aí eu pensei que era isso e não dei muita importância. Aí ele chegou, a gente se cumprimentou, eles ficaram lá no velório um pouco, tal. Eu nem os vi depois, porque tinha muita gente, muitos familiares. Passou o velório da minha mãe, e quando foi em novembro de 2016, isso era em 2016, né? Em 2016, novembro, a nossa tia em comum fez um almoço beneficente, e a gente foi participar. E aí, nesse dia, a voz falou assim para mim, que a gente ia se encontrar, e que a partir dali a escolha era minha, mas qualquer decisão que eu tomasse, eles estariam comigo. E que mesmo que eu não visse, que eu não escutasse mais,
era para eu ter a certeza dentro de mim que eu era muito importante para eles e que eles estariam comigo até o fim. E eu não sei te dizer se a voz era masculina, se era feminina, eu não consegui identificar. E foi a última vez que eu ouvi a voz. E aí, quando eu cheguei no almoço, eu já sabia que no mesmo mês que minha mãe faleceu, ele tinha separado da esposa. Mas eu não quis dar margem, eu pensei, pode ser coisa, porque a gente teima até o último segundo, a gente parece que não quer acreditar. E eu pensei assim, eu vou ficar quietinha na minha aqui, não vou fazer nada, porque eu posso estar sendo sugestionada. E ele veio até mim e pediu meu telefone. Ele que veio até mim, ele tomou todas as iniciativas. E um mês depois a gente começou a namorar, e um ano depois a gente estava casado e estamos até hoje. Então, e nunca mais eu ouvi a voz, infelizmente. A partir, parece que foi um ciclo, assim, foi esse momento da EQM até aquele dia foi o último dia.